logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual e eu quero pedir a você, vai se inscrevendo aí no meu canal. Quero agradecer a todos que estão comentando. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que têm comentado essas lições. A lição passada foi muito importante, muita gente participou da lição passada e você pode aí também você pode estar também comentando sobre a lição aí, isso é de grande interesse. Vamos juntos procurar melhorar a maneira que nós possamos crescer na palavra de Deus. Esta lição de hoje é a lição de número 8, lidando com a instabilidade, hipersensibilidade generalizada. Nós estamos trazendo as lições, meus queridos, através do Ismael Maia, que vem trazendo essas lições nossas, lições de grande importância, para que nós possamos descobrir transtornos que são problemas da alma. Até você que tem dificuldade aí em separar corpo, alma e espírito, eu tenho aí no meu canal, você procura corpo, alma e espírito. É uma explicação bem simples, feita com umas garrafas, mas de maneira que você pode entender as enfermidades, enfermidade da alma, enfermidade do corpo. E nós estamos vendo que as nossas igrejas, nesses últimos dias, têm passado por esses grandes problemas, estas enfermidades. Então, meus queridos, eu acredito que o tema de hoje seja um dos sintomas mais difíceis de se entender e de se explicar. Então eu quero pedir a vocês, queridos internautas, me perdoem aí se eu não conseguir passar direito, mas eu vou me esforçar, vou fazer o melhor, vou dar o melhor de mim para que nós possamos, graças a Deus aí, para que nós possamos compreender e nos tornar uma bênção na casa de Deus. Então nós vamos falar sobre pessoas com perturbação da identidade, instabilidade acentuada e resistente da autoimagem ou do sentimento de self, As pessoas, por exemplo, olham para si. Nós vamos estar falando sobre isso. Você não está gostando de você? Cuidado, você pode estar aí nesse problema de borderline. Nós vamos estar vendo nesta lição, nesta pré-aula, que esses indivíduos podem mudar subitamente do papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador implacável de maus intenções, maus tratos, e talvez muitas coisas dessas estão vindo lá da sua família, lá do passado. Vou estar mostrando que as pessoas com esse transtorno, ela pode trazer em si aquele sentimento que elas não existem em absoluto. Ela sente a falta de um relacionamento significativo, carinho e apoio. Tem fase de admiração muito grande, vamos estar vendo, ela tem essa fase de admiração muito grande por alguém, Ela tem a ideia, que aquele alguém é muito importante e muitas vezes seu subconsciente absorve e quer parecer com essa pessoa. Então vamos ver que o transtorno de personalidade borderline se caracteriza por um padrão de instabilidade generalizada nas relações interpessoais, na autoimagem e na afetividade da pessoa e uma acentuada impulsividade. São lições com temas abrangentes. Nós estamos nesse trimestre vendo sobre vários transtornos e o professor, o comentador da lição, ele vem trazendo esse tema para que nós possamos identificar muitos dos nossos irmãos que deixaram e agora estão vivendo esses sintomas que nós estamos ensinando. Então eu quero chamar você, venha comigo, venha até o final dessa lição para juntos ajudarmos os nossos irmãos que passam por esse transtorno de borderline e que é uma perturbação da personalidade na qual predominam
comportamentos impulsivos, autodestrutivos, sentimentos de vazio interno e mecanismo de defesa do ego muito primitivo. Venha comigo e vamos até o final desta lição. O texto áureo ele diz: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo coração. Jeremias 20, verso 12. Verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar desta lição. Um ambiente repleto de oração, adoração e amor fraternal muito contribui para produzir equilíbrio na vida do discípulo de Cristo. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos o transtorno de personalidade borderline, assim como a bipolaridade. O transtorno de borderline apresenta alterações que confundem as pessoas e os indivíduos que sofrem com esta enfermidade. Os tópicos desta lição é revelar, mostrar e ensinar. O objetivo da primeira parte da lição: revelar o que é borderline. Então, nesse primeiro tópico, meus queridos internautas, eu vou procurar de maneira clara, vou ser um pouco devagar aí, como eu disse que é uma das lições mais difíceis, mas eu vou procurar fazer com que nós juntos possamos entender e nós também possamos identificar na nossa igreja pessoas com esse problema e que nós possamos abraçar e levar a palavra de Deus de maneira que ela possa se fortalecer na palavra de Deus. Porque toda essa enfermidade que está atacando a alma é porque as pessoas estão ficando longe da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ama a palavra de Deus, que segue ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então é por isso que eu sempre digo, a liderança, pastores, professores de escola dominical, precisa estar preparado não somente para falar, mas também para amar, para inserir pessoas. Esse é o nosso problema. As pessoas têm um desvio, um transtorno, conforme esse trimestre, essa lição vem nos mostrando. E aí o que acontece? As pessoas ignoram e a situação tende-se a piorar. É por isso que eu digo aos internautas: você merece um certificado aí para você colocar na sala ou para você colocar aí no seu armário, né? Desde que você acompanhe essa lição até o final. Se você acompanhar essa lição até o final, basta você comentar e dizer: professor, eu quero um certificado. Todas as pessoas que estão falando que querem um certificado, eu já estou colocando numa pasta, porque em março eu estarei colocando esse certificado para que você possa baixar e imprimir aí esse certificado. Então o 1 diz borderline e bipolaridade. Como vimos, a bipolaridade é um transtorno de humor, já o borderline é um transtorno de personalidade. Então, para nós entender aqui, a bipolaridade é um transtorno que nós vimos na passada de humor. Uma hora o humor está lá em cima, outra hora o humor está lá embaixo. Uma hora está saltando, gritando e outra hora está chorando. Quer dizer que agora nós vamos ver o borderline, que já ela atua na personalidade, uma personalidade impossível. Uma personalidade difícil de entender. Ela, no mesmo instante que ela idolatra, está idolatrada e quer ser igual àquela pessoa, daqui a pouco ela pode até atacar aquela pessoa. Então, meus queridos, muitas coisas dessa acontece no princípio, na criação no lar. Você mãe, você jovem, que vai ser pai, que vai ser mãe, vocês precisam ter esse compromisso de ensinar os seus filhos o caminho que devem andar, pois o abandono na infância ou na adolescência a vida familiar perturbada, abuso sexual na infância, abuso físico ou emocional durante alguma fase da vida, medo intenso de ser abandonado. Nós vamos ver muitas crianças que são maltratadas pelas mães, as mães não cuidam.
E aí a criança pode atingir em pouco tempo esses sintomas, tanto de bipolaridade como de borderline. Por quê? Porque ela se sente abandonada, que é o que nós estamos vendo, ela se sente só, ela se sente desprotegida. Então, pai, mãe, que está na escola dominical, que está estudando essa lição, veja como você está tratando o seu filho, para que esse tratamento, essa maneira, essa vida que ele vive hoje, seja bênção no futuro. Então, meus queridos, nós sabemos que muito por causa, talvez, desse início, dessa mal preparação dentro da casa, dentro da família, ele não consegue tolerar estar sozinho. Então aí vem nele aquela exposição frequente de raiva inadequada. Então como nós vimos, a bipolaridade é um transtorno de humor. Quer dizer, está diferente aqui, a lição passada está diferente da de hoje. Que a de hoje nós estamos falando sobre borderline, que é um transtorno de personalidade. Então esses dois distúrbios, eles apresentam alterações de humor com muita dificuldade e não tem controle dos seus impulsos. Então a semelhança dos sintomas torna até para aqueles que querem ajudar, dificulta fazer um diagnóstico inicial, porque é muito complexo. Pode até mesmo os especialistas, os profissionais da área, pode se confundir com esses problemas. E em algumas situações, por ser ainda pior ainda, pois o indivíduo pode apresentar os dois transtornos, tanto de bipolaridade como de borderline. As semelhanças entre borderline e bipolaridade. Então, no estudo de borderline, temos que apresentar a semelhança de sintomas com a bipolaridade. Na bipolaridade, a pessoa chega alegre, ela quer fazer tudo, ela está com energia. E aquilo pode demorar uma semana, pode demorar um mês. E você diz, opa, fulano é 10. Daí 30 dias você vê fulano está para baixo. E a autoestima está lá embaixo. Então esse é um transtorno de bipolaridade. Agora no transtorno de personalidade, que é o transtorno borderline que nós estamos estudando, a pessoa muda em segundo, muda em minuto. No mesmo instante que ela está rindo para você, ela já fecha a cara e já vê você como uma pessoa inimiga. Então quem sofre com o episódio de imprevisibilidade, de humor, ou tem alguém próximo que apresenta esse comportamento, deve buscar motivar a pessoa a não abrir mão do recurso de uma consulta com um profissional da saúde, né? Além de apresentar a Deus em oração. É nosso dever, meus queridos. Paulo, um grande homem de Deus, ele dizia, roga a oração dos irmãos. Então é nosso dever orar, irmãos. Amar, meus queridos irmãos. Nós estamos levando a prática da nossa fé como que fosse um mercado, onde nós escolhemos os melhores para que nós possamos colocar em lugar de destaque. Olha para aqueles que estão sofrendo com o transtorno da alma. Nosso objetivo é ajudar. Jesus disse que quem quiser ser o maior no reino de Deus não é igual no reino dos homens. No reino de Deus o maior é aquele que serve de todos. Vamos servir, vamos ter alegria em servir os nossos irmãos. Pois quando um indivíduo possui dificuldade em lidar com a enfermidade da alma, deve se lembrar da promessa do Senhor, pois elas consolam e dão vida. Vamos orar. Não vamos piorar o trabalho dessas pessoas, nós vamos pedir a Deus direção para que nós, através da palavra, possamos ajudar a vencer esse mal, a ser curada desta enfermidade que não está no seu corpo, mas que está em sua alma. 2 diz a dificuldade de gerenciar a autoimagem. Portadores de borderline
sofre com um padrão de personalidade e comportamento alterado, que envolve relacionamentos e dificuldade de gerenciar a autoimagem. Ora, ele está contente com seu visual aí por segundos e daqui a pouco ele muda tudo porque não está contente. Ele tem uma preocupação da identidade, ele tem uma estabilidade acentuada e é resistente da autoimagem ou do sentimento de self. Dou uma olhada, não está bem, ou está ok, não está, eu me enganei. Né? Então esses indivíduos, eles podem mudar subitamente do papel de uma pessoa suplicante e carente de auxílio para um vingador implacável, de maus tratos, que talvez tiveram no passado. Ou eles, por exemplo, eles podem lembrar em segundo de algo que você fez que ele não gostou. No mesmo instante que ele sorri para você, ele já é um perigo. Então, meus queridos, embora geralmente possuam uma autoimagem de malvado, os indivíduos com esse transtorno podem, por vezes, ter o sentimento de não existir em absoluto. Quer dizer, eles têm uma dificuldade de se localizar no meio, de ver como alguém que faz parte da sociedade. Então essas experiências habitualmente ocorrem em situações nas quais os indivíduos sentem a falta de um relacionamento significativo, carinho e apoio. É por isso que eu digo, meus queridos, Jesus nos amou, Jesus entregou a sua vida por nós, Ele é o nosso modelo. Então na igreja nós não somos salvos, ou o ministério não espera de nós simplesmente que nós preenchemos os bancos da igreja para a igreja ser lotada, mas que nós sejamos qualificados como homens e mulheres de Deus, que possuímos amor, que possamos acolher pessoas, sentar com elas, chorar com elas e orar para que elas sejam livres daquele mal. Então, quando o borderline está numa fase de admiração muito grande por alguém, aí ela tem aquela idealização, ela tende muitas vezes no seu subconsciente a absorver a personalidade desse alguém e começa a querer parecer com esse alguém em tudo. De uma certa maneira, ele quer ser aquele alguém. E aí, de qualquer maneira, até ao falar, ele fala igual alguém. Ele procura vestir igual aquela pessoa. Quer dizer, é meio complicado. Então, portadores de borderline, né, sofrem com um padrão de personalidade e comportamento alterado, que envolve relacionamentos e dificuldade de gerenciar sua autoestima. Nós precisamos entender, ver essa lição vem trazendo para que nós possamos, meus queridos, fazer com que a igreja se fortaleça, que a igreja reconheça seus problemas e ajude aqueles que estão com problema, aqueles que estão com transtorno de autoimagem, de identificação. Então veja que são em vários fatores que esse transtorno acaba atingindo. Então o borderline, ele apresenta traços permanentes na personalidade, e ele mostra com um padrão de comportamento contínuo, onde os altos e baixos se apresentam em níveis extremos e incontroláveis. Parece uma estrada cheia de montanhas, subidas e descidas, subidas e descidas. Ele é contínuo, alegre, triste, amando e com raiva. Então, meus queridos, é preciso um acompanhamento, pois a falta desse acompanhamento pode até mesmo acarretar no afastamento da comunhão com Deus, dificultando ainda mais a buscar por equilíbrio. Então a comunhão fortalece a confiança no Criador, o que corrobora para o bom resultado do tratamento. Meus queridos professores de escola dominical, ministros, dirigentes de congregação, vocês precisam ter Bíblias. Nós vivemos no mundo da enfermidade da alma.
E se vocês não estudarem a palavra de Deus, não buscarem a palavra de Deus, como vocês vão conduzir um rebanho? Esse problema está nítido dentro das nossas igrejas. E nós precisamos aí ser portadores de boas novas, ser portadores de alta ajuda. O 1:3 diz: lidando com os portadores do borderline. Lidar com portadores do borderline não é uma tarefa muito fácil. A observação do comportamento deve ser feita de maneira cautelosa, para que ninguém cause aí constrangimento. É preciso saber trabalhar. É por isso que eu digo, tudo precisa de treino. Os ministros, né? E nos deixar assim para que nós tenhamos uma visão de comportamentos inadequados, de comportamento que atinja a alma, de maneira que nós possamos resgatar essas almas do caminho do inferno. Então, não existe, meus queridos, uma receita de bolo para se lidar com alguém com borderline. Mas há algumas dicas que podem ajudar. Então, quando você encontra com uma pessoa com um transtorno borderline, não leve as coisas pelo pessoal. Escute. Você sabe que ela tem alternância em segundo e minuto do seu humor. No mesmo tempo ela pode gritar com você. No mesmo tempo que ela está falando, mas como você é legal, ela pode dar um grito com você. Mas não traga para o lado, se você quer ajudar, não traga para o lado pessoal. É desviar-se do assunto. É um assunto delicado sobre o qual se esteja conversando. Eu quero que você se lembre que uma pessoa com borderline, ela precisa muito de sentir amada. Ou simplesmente dar vazão a alguma frustração. Ouça ela. Mostre o seu amor. Mostre o amor de Deus. Outra coisa, meus queridos, quem está lidando com pessoas com essa situação é preciso ter clareza sempre. Falar de maneira clara, mas que o amor seja embutido, que o amor esteja transparecendo a cada palavra. Você precisa ser claro no que pedir à pessoa com esse transtorno. Mensagens mais breves, menos carregadas de emoção e objetivas. A observação do comportamento deve ser feita de maneira cautelosa, para que não cause constrangimento. Então a primeira atitude deve ser o cuidado para não se tomar uma posição preconceituosa. A função da igreja é adotar sempre uma posição agregadora, que insere. Eu sempre estou falando em inserir pessoas. Para de pensar só em excluir pessoas, excluir. Você está excluindo pessoas com os transtornos que nós estamos estudando nessa lição. Faça aí, por exemplo, uma retrospectiva. Ministre o seu comportamento. Pessoas que você tirou da comunhão, se ela não está com esse transtorno e se você não fez nada para ajudar. Nosso papel é inserir, é amar, é levar a palavra de Deus para que a pessoa seja transformada e ela se insere na igreja e ela vai se inserir também na comunhão com Deus. E a função da igreja é adotar sempre uma posição agregadora, nunca excludente, lembrando que Deus não faz acepção de pessoas, nós fazemos. Então o fato de um indivíduo sofrer com uma enfermidade da alma não irá afastá-lo da salvação de Deus. É uma enfermidade que está sofrendo. Nós precisamos procurar curar através do Espírito de Deus, através da nossa oração, através do nosso conselho, através da nossa inteligência com Deus, procurar levar essas pessoas para o caminho direito. Então, sendo assim, cabe à igreja pregar o Evangelho, discipular. Meus queridos, Jesus pegou aqueles homens que eram pescadores, que não tinha, talvez, na minha visão, contato com aquelas pessoas da sociedade. Não eram pessoas sociáveis, eram pessoas que viviam no mar pescando. E ele discipulou e transformou em grandes ganhadores de alma. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar os riscos da imprudência causada pelo borderline. Eu sei que o amigo internauta está vendo que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de falar essas palavras. Eu sou muito sincero, meus queridos. Existem algumas palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar.
mas eu estou pronunciando aí a minha forma, é uma palavra um tanto até desconhecida. Mas o que eu quero é que os irmãos traga tudo para edificação, meus queridos irmãos. Eu estou preocupado em que isso edifique, em que isso ajude você, ajude a sua igreja, ajude os seus alunos, ajude os professores. Esta é a minha grande preocupação. Então o 2 diz, imprudência causada pelo borderline. Pessoas com borderline têm dificuldade em controlar os pensamentos e administrar os sentimentos. O seu comportamento impulsivo é gerado por diversos sintomas que as tornam imprudentes. Então é diferente de um homem que não passa, ou de uma mulher que não passa por esse transtorno, que não estão vivendo esse transtorno, que consegue gerenciar os seus pensamentos, que consegue colocar as palavras na hora certa, de maneiras que elas não vai criar assim, um confronto. Mas o portador de borderline, ele não tem esse controle, ele não tem controle nos seus pensamentos, ele não tem controle nos seus sentimentos, e é por isso que ele vive esta oscilação. Minuto está bem, minuto está mal, minuto está chorando, minuto está rindo, minuto está alegre, minuto está triste, de minuto em minuto. O 2:1 diz, Bíblia, gerenciamento de sentimento. A baixa autoestima é uma característica de quem sofre com o borderline. Em sua busca de estabelecer relacionamento, se utilizam de esforços exagerados na tentativa de não se sentir abandonados. Esse, principalmente o ministério, precisa estar descobrindo esses transtornos e preparando, treinando pessoas. As igrejas hoje é uma riqueza, tem terapeuta, tem psicólogo, tem psiquiatra. Nossas igrejas estão ricas. Ocupe essas pessoas, para que elas possam entender que nós temos que dar prioridade ao reino de Deus. Jesus disse que quem não der prioridade a Ele não serve para ser discípulo. Parece que nós não compreendemos, meus queridos. E nós queremos crescer, nós pedimos a Deus que Deus nos deixe passar na faculdade, que Deus nos abre as portas do trabalho, mas nós esquecemos que toda a bênção que vem para nós é para que nós possamos distribuir com a igreja. Distribuir com os outros, sem esperar deles recompensa. Então é por isso que eu digo, ministros, nós estamos vivendo a última hora. Coloque pessoas com características, pessoas preparadas nestas áreas. Divida trabalho, monte equipe, de maneira que a igreja cresça sadia, meus queridos. Professor, vem cá, professor. Meça as suas palavras, professor de escola dominical, pastor, você que está aí na tribuna, meça as suas palavras, que todos os nossos atos sejam feitos com amor, é isso que a Bíblia nos ensina. Parece que nós não queremos compreender, e parece que quando nós tomamos uma certa posição, nós nos sentimos dono daquilo, é nosso e agora eu faço do meu jeito. Você vai prestar conta com Deus. Se você continuar agindo assim, professor, sem amor, pastor, liderança, sem amor, o que vai acontecer? Na vinda de Jesus você vai se decepcionar. Porque você não vai poder subir, porque Jesus disse, deixou claro na sua Bíblia, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nosso amor a mim, eu amar a mim mesmo, eu amar a minha família, eu amar os meus bens, parece que está sendo coisa principal na minha vida. E os outros que se viram. Não é desta forma que o Evangelho nos vê. Então, meus queridos, o histórico desses indivíduos quase sempre é acompanhado por episódios de relacionamentos intensos, mas na maioria das vezes instável. No casamento é instável, na igreja é instável, na família é instável. E se separam com maior facilidade, talvez faltando homens de Deus, professores de escola dominical, que vai descobrir esse problema e vão procurar ajudar esses irmãos, aconselhando, lendo a Bíblia e encaminhando a eles aos profissionais competentes. Isaías 65, 24 nos dá a nítida noção de como o Senhor trata os seus, atendendo-os mesmo antes de clamarem. Esta segurança produzida pela comunhão com Deus
fortalece e auxilia no gerenciamento dos acontecimentos. Isaías escreve: será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Nós precisamos crer na palavra. Nós temos que deixar de ser pessoas moribundas, pessoas que parecem que estão de mal com a vida. Se você não amar, se você não considerar os seus companheiros, o seu pastor, os seus subordinados, os seus amigos de trabalho, você nunca verá a alva. Porque a Bíblia manda amar até aquele que vos persegue. A Bíblia manda nós orar por aqueles que falam mal de nós, porque se nós orarmos por eles, se nós não odiar, nós teremos uma recompensa. A Bíblia diz que é bem-aventurado quando alguém falar mal de você e você não deve. Mas alguém fala uma palavra, você já vem à mesma altura e quer dar um corte. Se você continuar assim, você vai para o inferno, mesmo participando da ceia, mesmo tendo teu nome como membro, ou uma carteira, uma credencial de pastor, ou de ministro, ou de professor na igreja. Ou você ama, ou você está fora dos planos divinos. Ou você reconsidera, ou você aprenda a perdoar, ou você nunca verá a glória de Deus. Fica aí essas pessoas na igreja, moribundas, com raiva, cara fechada, se alimentando do mal e dando glória a Deus. Não passa do telhado. Vá perdoar. Se o paralelo não estiver bem, o vertical nunca vai funcionar. O que eu quero dizer? Se você não estiver bem com os irmãos, bem com a sociedade aí onde você vive, você nunca terá aqui resposta de Deus. 2.2, borderline, uma batalha diária. O portador do borderline vive em constante batalha. O seu dia é permeado por momentos de alteração de humor, envolvendo raiva e depressão. Meus queridos, eu estou falando, alertando, porque tem alguns crentes, meus queridos, que se comportam desta forma. Eles passam uma semana, 2 semanas sem falar com o irmão. O irmão falou uma coisa, nem por maldade, ele já pegou raiva. Ele corta a volta, ele não quer nem sentar perto do irmão. Então tu vai ter que arrumar uma cadeira no inferno. Por quê? Porque se você não consegue sentar perto do irmão, que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, perdoa. Se precisar perdoar 70 vezes 7, você perdoa. E você não consegue perdoar, e você está dando glória a Deus, rapaz. Faça uma retrospectiva e vê o que Jesus ensinou. Isso aqui é o manual do céu. Ou você cumpre o manual de Deus, o manual de Jesus, que é o amor se entregando por nós, nos dando exemplo. Ou você é um candidato a viver a eternidade sem Deus. Essa vida é passageira. Pessoas que ontem estavam sorrindo, hoje está enterrado, meus queridos. O que você espera dessa vida? Se nós esperarmos somente dessa vida, são mais miseráveis do que todos os homens. Deixa de ser miserável, vem para a graça de Deus. Como cristão, viva nada na graça, goze do Espírito. Deixa Deus liderar a tua vida. Então, meus queridos, entretanto, para quem sofre com esta enfermidade, isso passa a ser uma dificuldade maior do que para quem consegue gerenciar os seus sentimentos. Mas quem sofre desse transtorno de borderline, meus queridos, não tem esta mesma liberdade que nós temos, eles precisam de ajuda. Então o sentimento de vazio produzido pelo transtorno é angustiante, meus queridos. E potencializa outro sintoma, que é o medo do abandono. A pessoa já está com aquele problema. E aí em casa as pessoas não entendem. O marido não entende, ou a esposa não entende, e daí eles vão ser abandonados. Então, meus queridos, quando as pessoas chegam ao conhecimento e conhecem a Cristo, mesmo sofrendo com esse transtorno de borderline, o indivíduo se sente valorizado pelo fato de saber que é morada de Deus. Então nós precisamos aplicar de maneira correta a palavra de Deus. 2 e 3 diz: a paranoia agravada pelo borderline, o comportamento imprudente e compulsivo, é comum ao portador de borderline.
Problemas que geram raiva e emoção desagradáveis são acompanhados por eventos de paranoia, que se apresenta na forma de ciúmes e mania de perseguição. O comentador está nos trazendo aqui mais problemas, mostrando para que nós possamos identificar mais problemas. Para de querer só pregar, só falar. Identifique problema. Ocupe esses irmãos, que você vai ver como Deus vai operar e eles vão se tornar em bênção. Pois o portador de borderline, ele vive em constante batalha. O seu dia é permeado por momentos de alteração de humor, envolvendo raiva e depressão. Quer dizer, o borderline é o transtorno que faz as pessoas irem do céu ao inferno. Ora está pegando o céu com a mão, ora estão aqui derrotados. Então, meus queridos, uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda, em um piscar de olho, porque alguém pisou na bola. É por isso que eu digo, meça as palavras, professor de escola dominical, dirigente de igreja, pastores, meça a palavra. Você está para agregar, você está para inserir pessoas, você está para conduzir pessoas ao rei. Então, não faça as pessoas sentir que você pisou na bola. A pessoa com esse transtorno vai achar que você pisou na bola em algumas vezes da maneira que você está tratando-a. Então, o amor intenso vira ódio, meus queridos, ódio profundo. Porque a atitude foi interpretada como traição. E o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. E então, meus queridos, aí bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado como sempre. Já vi pessoas que fazem isso, que aí elas dão vontade de se cortar, de beber até morrer. Porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. Ela não concorda depois com aquele comportamento. E aí ela começa a se cortar, ela começa a querer morrer e é um risco para ela correr para o suicídio. Então as emoções e comportamentos exaltados podem dar uma ideia do que vive alguém com transtorno de personalidade borderline. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar como trata o borderline. Agora o comentador quer que nós aprendamos como nós possamos gerenciar esses problemas. 3. Conhecendo a enfermidade. Apesar da semelhança com a bipolaridade, no borderline a influência do componente genético para o desenvolvimento do transtorno é menos observado. 3.1 diz a necessidade de uma família sadia. A convivência com portadores de borderline é extremamente complicada. Na maioria das vezes, o tratamento terapêutico deve atingir também os familiares. Meus queridos, tem lares que são desestruturados. Então a terapia conjugal e familiar é uma opção a ser avaliada com cuidado e atenção. Pois os familiares têm uma grande dificuldade de entender os sintomas. Nossas igrejas se preocupam com vários tipos de culto. Mas deveria ter, por exemplo, pelo menos uma vez por mês aí, um culto com alguém realmente preparado para estar ensinando aí, fazendo a terapia conjugal e familiar, para que as famílias se entendam melhor, para que os casais se entendam melhor e para que seus filhos cresçam na graça e na bênção de Deus. O 3.2 diz a eficácia de uma igreja preparada. Olha o papel da igreja. Muitas pessoas estão vendo a igreja somente como um lugar de culto devocional. Mas olha aqui, professor de escola dominical, olha o nosso papel. Olha que nós precisamos de eficácia na nossa igreja para que nós possamos estar mais preparados. E aqui diz a igreja de Cristo ao longo dos anos tem se adequado e aprendido a lidar com as enfermidades da alma. Nós não podemos deixar esse aprendizado. Então a cada dia que passa, muitos irmãos têm buscado conhecimento, informação em psicologia, psicanálise e terapia ocupacional, facilitando o entendimento de casos existentes dentro da comunidade da qual fazem parte. Então, meus queridos, envolva essas pessoas. Então o número de profissionais médicos também tem crescido entre os evangélicos. Então isso facilita
Facilita porque as pessoas têm o prazer de dar no seu tempo em prol daqueles que têm necessidade. Então assim o tratamento médico, terapêutico fornecido por quem tem a mesma confissão, a mesma profissão de fé, a mesma posição de fé religiosa, vai produzir muitos efeitos. O 3.3 diz: cuidando para evitar tragédias. O maior perigo encontrado em indivíduos que sofrem com o borderline é o risco de automutilação e a tendência ao suicídio. Nós temos hoje, no nosso dia, não se ouvia antigamente, meus queridos, gente da nossa igreja se suicidando. Semana passada, um rapaz, ele colocou uma corda no pescoço e já estava morrendo quando alguém chegou até ele e conseguiu socorrer e conseguiu recuperar, e até o médico conseguiu, graças a Deus, está de pé de novo, mas quase que ele suicida. Ele seria uma vergonha, né? Na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, aqui da nossa cidade. Em casos nos quais essas possibilidades sejam reais, é necessária a procura de um profissional o mais rápido possível. Então, em caso de borderline, o tratamento inicial se dá através da psicoterapia, pois a avaliação médica é imprescindível. Conclusão: é muito importante que no local onde o corpo de Cristo se reúne, as pessoas tenham consciência de que podem participar do culto ativamente, independente dos diversos males que nos acometem enquanto estamos neste mundo. Temos acesso a Deus e podemos, com segurança, falar de nossas dores, pois Ele cuida de nós. Então, meus queridos, na próxima lição nós vamos falar sobre a distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente. Então, que se apresenta como uma depressão leve, mas de longa duração. E gostaria de convidar você a estar comigo nessa próxima escola dominical virtual. E até lá, na paz do Senhor. Amém.